crianças com a paz do Senhor. Cadê as crianças? Quem for criança, levanta a mão, por favor. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Eu vou falar mais uma vez e vou saudar vocês. Eu saudo as crianças com a paz do Senhor. Cadê as crianças que estão lá em cima? E as que estão lá atrás? Eu saúdo as crianças com a paz do Senhor. Glória a Deus. O momento mais esperado da festa vai começar. EBF 2026. Jesus, onde que Jesus está? Não escutei. Onde Jesus está? Jesus está a bordo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de agradecer Pastor Francisco, Irmã Geide, Pastor Raimundo, toda essa família ministerial, glória a Deus, pela vida de vocês. A coordenação do Ministério Infantil, da Igreja Assembleia de Deus do Lago da Pedra, na pessoa da Irmã Rosiane. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está aqui, aleluia. Aí quando eu faço essa parte, a gente para e a gente puxa a respiração, ó. Crianças, olha aqui para mim. Quantos dedos tem aqui? E agora? E agora? Vamos cantar. Deus está aqui, aleluia. Mas não ia respirar, parou. Quando for tão certo quanto o ar que eu expiro, como o ar que eu respiro, eu vou puxar a respiração, vou contar até 5 e depois eu solto pela boca. E depois a gente continua cantando. E tão certo como amanhã que se levanta, todos ficam de pé. E a gente continua cantando, amém? Entenderam? Vamos lá? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Não aprendeu, é músicos. Pastor, está passando direto. Os músicos, quando eu falar tão certo como amanhã, tão certo como o ar que eu respiro, aí vocês parem. Eles vão parar para respirar. Contem até 5. A bateria pode até fazer, 5 batidas. Eles respiram e a gente continua, amém? Vamos cantar bem bonito. Crianças, a nossa EBF 2026 é a EBF do coração de Deus. Que EBF preciosa, que EBF preparada, que trabalho. Estão trabalhando desde o início do ano para esta data. Vamos nos alegrar no Senhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro.
Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Todos continuam de pé? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu quero escutar agora só a igreja. Pode levar direto, sem respirar. Glória a Deus. Tem um corinho que eu quero cantar com as crianças que é assim, ó. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Bora cantar? Pedro no mar da Galileia. E o que? Jogar. Quer ouvir? Não. E Jesus? Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxa! Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ler o nosso versículo dessa noite. Quem trouxe a Bíblia? Eu quero ver a Bíblia de vocês. Todos com a Bíblia levantada. A minha Bíblia, ela é muito especial. Crianças, mas eu tenho uma amiga também especial. Cadê minha amiga Bíblia? Salva de palmas para ela. Cadê minha amiga Bíblia? Vem cá, amiga Bíblia, tão linda. Quem ama a Bíblia? Vocês sabem quantos anos se passaram para que a Bíblia fosse escrita? Alguém sabe? Quantos anos? Quantos? 1000 anos. Quantos anos? 1500 anos. Quantos anos? 1600 anos. Cerca de 1600 anos foi o tempo para que a nossa amiga Bíblia ficasse completa. E quem sabe qual é o primeiro livro da Bíblia? As crianças do Lago da Pedra estão de parabéns. E qual é o último livro?
E vocês sabem que cerca de quantas pessoas escreveram a Bíblia? Quem sabe? Quantas? 40 pessoas. Salva de palma! As crianças aqui do Lago da Pedra são muito inteligentes, minha amiga Bíblia. E a Bíblia, ela tem quantos livros? Quem sabe? Não escutei. Quantos livros? 66 livros. Salva de palmas para as crianças daqui. São muito inteligentes. Minha amiga Bíblia, eles te amam. Eu amo a minha amiga Bíblia. Vamos ler o versículo, todos de pé. Minha amiga, fique aqui do meu lado. Você vai me ajudar muito nessa noite. Mateus, capítulo 28. Versículo 20. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou falar e vocês vão repetir, amém? Ensinando-as. Crianças, olhem aqui para mim. Crianças. Eu vou falar e vocês vão repetir, amém? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Fechamos os nossos olhos. Pai amado, obrigada, Senhor, por este momento ilustre, Pai, onde a Tua palavra será revelada a cada um dos Teus pequeninos. Senhor amado, descansa o nosso coração. Senhor amado, que nós possamos, Senhor, colocar nossa atenção na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar o fundo musical. Muito obrigado. Glória a Deus. A história, crianças, que nós vamos contar agora, está na Bíblia Sagrada. Prestem a atenção que eu vou fazer perguntas. Crianças, tem criança que está em pé no corredor. Vamos sentar. Todas as crianças sentadas. Agora é o momento da história. Ninguém sai, todos sentados dentro do templo. Deus ama a todos nós. A Bíblia vai falar no livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas. Tudo perfeito, tudo com muito amor, tudo com muito zelo, muito carinho. A palavra de Deus diz que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os mares, a terra seca, as árvores, os animais. E Deus também criou o homem e a mulher. Macho e fêmea os criou. E a palavra de Deus diz, crianças, que todos os dias Deus ia conversar com eles. E a palavra de Deus diz que Deus amava muito estar com eles. E a palavra de Deus diz que Deus disse a eles: de todos os frutos que existem no jardim, vocês podem comer, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher, eles estavam ali na presença de Deus. E que tudo era perfeição. Tudo era perfeito, como no céu é perfeito. Deus disse o que para eles? Que eles não poderiam comer do quê?
árvore da onde? Da ciência do bem e do mal. Só baixa um pouquinho o som, por favor, só um pouquinho, obrigada. E a palavra diz, crianças, que certo dia Eva estava no jardim, Deus não estava presente, e a serpente se apresentou para ela e fez ela duvidar do amor de Deus. E naquele dia, Eva experimentou do fruto que não era para ela experimentar. E o pecado entrou no mundo. A palavra de Deus diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, crianças, antes dele existir, ele estava aqui, ó, Adão e Eva grudadinhos com Deus. Mas quando eles desobedeceram, o pecado afastou eles de Deus. Eles não podiam mais olhar para Deus com toda a pureza. Crianças, quando a gente desobedece o nosso pai e a nossa mãe, a gente simplesmente se afasta do propósito de Deus para nós. E foi isso que aconteceu. O pecado, ele entra e ele destrói toda aquela pureza. Mas Deus tem um plano sempre. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, o Rei dos Reis, o Príncipe dos Príncipes, sai do trono da sua maravilhosa glória e vem à terra por amor de mim e de ti, para purificar os nossos pecados através do seu sangue. E a palavra de Deus diz que certo dia Jesus andava aqui na terra. Cadê Jesus? E Jesus caminhava pregando. E a palavra de Deus diz que ali próximo ao mar da Galileia, Jesus pregava e uma multidão ia atrás dele. Uma multidão estava ali para ouvir, porque Jesus curava, porque Jesus salvava, e Jesus falava do reino dos céus. Eis que é chegado a hora e é o tempo dos filhos de Deus se reconciliarem com Ele. Certo dia, pela manhã bem cedinho, Jesus ia passando pela praia e ele avista 3 pescadores. E aqueles pescadores, ele estava limpando as redes. Eles tinham passado a noite toda pescando e eles não tinham pegado nada. Glória a Deus. Um deles era Pedro. Pedro era valente. Pedro já ouvia falar de Jesus, mas ele não cria em Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E Pedro está lá na beira da praia, limpando as redes, tirando ali. Ainda não entrem no barco, venham para cá, para a frente do barco, limpar as redes de vocês. Vocês passaram a noite pescando, aleluia, glória a Deus. Ainda não, venha cá, ali para frente com Pedro. E sabe qual era o nome deles, criança? Um era Pedro, qual era o nome do outro? E o nome do outro? João, muito bem. E eles estavam trabalhando, limpando as redes, tirando dali todo sujo. Eles passaram a noite toda e não pegaram nada. Mas Jesus vem passando na praia naquele momento. E Jesus vem passando e olha para eles. E Jesus diz a Pedro: Pedro,
eu vou entrar nesse barco. Afaste esse barco bem aqui. E Jesus entra no barco com Pedro. Aqueles outros homens, Tiago e João, ficaram olhando. E também havia um barco. E eles também ficam ali quietinho. E Jesus começa a pregar. Prega, Jesus. Levanta a tua mão. Eis que é chegada a hora. Eis que é chegado o tempo. Eu trago boas novas. Eu sou aquele que a palavra diz. Eu vim para curar, para libertar, para salvar, para remir os pecadores, para reconciliar os pecadores com o meu Pai. E a multidão escutava Jesus, e Pedro escutava Jesus. E Jesus diz a Pedro: Pedro, leva esse barco mais para dentro do mar. A multidão ficou ali na praia. E Pedro levou o barco. Vai, Pedro, pega esse leme, Pedro. E Pedro leva Jesus. Pedro começa a entender que há um mistério ali naquele momento. E quando chega lá no meio do mar, Jesus diz: para, Pedro, joga as redes no mar. E Pedro diz: Jesus, não, Pedro, não é assim tão fácil. Pedro nem acreditava em Jesus. Ele diz: Jesus, vai, Pedro, vocês dois, vem para cá. Vocês são Tiago e João. Vocês ficam aqui abaixadinho. Glória a Deus. Vai, Pedro diz: mas Jesus, vai, Pedro, Jesus, eu passei a noite toda aqui, eu não peguei nada. E Jesus diz: joga a rede, Pedro. Jesus, eu vou jogar, só porque o Senhor está mandando. Mas eu vou lhe avisar, eu não peguei nada. Joga a rede, Pedro. E Pedro vai e joga a rede. E quando Pedro joga a rede, o barco começa a balançar. E Pedro vê que algo está acontecendo e começa a puxar o barco. E Pedro começa a se desesperar. E quando ele puxa a rede, há peixes demais. E ele chama João e Tiago: levantem, vão começar a puxar a rede com ele. E eles começam a encher aquele barco. Vai, Tiago, te alegra, Tiago. Tem peixe, Tiago. Está sobejando peixe, Tiago. Glória a Deus. E eles enchem um barco. E eles enchem um segundo barco. E eles começam a ficar com medo. Esse barco vai afundar. Tem muito peixe dentro desse barco. Embora, esse Tiago está meio triste. Te alegra, Tiago. Quando Pedro observa, te abaixa aqui, vocês dois. Cadê meu fundo musical? Glória a Deus. Quando Pedro observa todo aquele milagre, os olhos espirituais dele se abrem. E ele vê que ele é um pecador. E ele se ajoelha e começa a chorar. Jesus, te afasta de mim. Jesus, tem misericórdia. Faz aí, Jesus. Reage aí. Jesus, tem misericórdia de mim, te afasta de mim, que eu sou um pecador. E Jesus diz: te levanta. Eu vim aqui, eu te conheço. Eu amo, eu te amo. Eu vim aqui, Pedro, não para te condenar pelo teu pecado, mas eu vim aqui para te amar. Eu vim aqui para te convidar, para te me seguir. Porque nesta manhã eu quero te fazer um pescador de homens. Pedro naquela noite, naquela manhã teve um encontro verdadeiro com Jesus. Te abraça, Pedro, com Jesus. E Tiago e João também começaram a se alegrar. Se alegrem, pulem de alegria, oh glória. Pulem, rodando, pulando. Isso, o barco estava cheio de peixe. Eles agora eram discípulos de Jesus. E eles vieram com o barco para a beira. Eles trouxeram o barco para a beira. Saíram daquele barco. E a palavra de Deus diz que eles largaram naquela areia o barco, os peixes. E eles seguiram a Jesus.
e saíram seguindo Jesus. E a partir daquele momento eles se tornaram missionários, se tornaram, levanta a mão, vai pregando, oh glória, se tornaram discípulos de Jesus. E eu quero dizer algo nesta noite, igreja do Senhor. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, não foi só para fazer um milagre. Ele entrou ali dentro para que Pedro se reconhecesse como pecador. Ele entrou dentro daquele barco para que Pedro reconhecesse o Salvador das nossas vidas. Jesus tem andado conosco, Jesus tem andado ao nosso lado, Jesus tem estado nas nossas casas. Crianças, tem criança que não quer conhecer Jesus. Tem criança que muitas das vezes quer ir para a igreja, vai para a igreja com raiva, não quer obedecer. Tem alguém aqui que vai para a igreja com raiva? Tem criança que só quer ficar jogando. Tem criança que só quer ficar no celular. Tem criança que está deixando a maldade entrar no seu coração. E Deus está dizendo o tempo todo: eu mandei o meu filho Jesus para purificar o teu coração, para te dar vida eterna, para fazer de ti um pescador de almas. Crianças, quem aqui nesta noite gostaria de fazer um propósito com o Senhor Jesus Cristo? Eu quero perguntar aqui nesta noite: quantas crianças gostariam de dizer: Jesus, eu quero verdadeiramente que você entre no meu barco e mude a minha história. Eu não quero mais ser uma criança desobediente, eu não quero mais ser uma criança que responde, uma criança que mente. Eu quero que ter os meus pecados purificados. Olha só, criança, corações que estavam aqui, ó, assim, Jesus purifica. Eu tenho um convite para você nessa noite. Vem cá, minha amiga Bíblia. Bíblia. Olhem aqui as crianças. Esse é o momento pelo qual Jesus, Ele trouxe para vocês essa EBF 2026. O momento pelo qual Jesus convidou cada um de vocês para estar aqui esta noite. Ele morreu na cruz por mim e por você. E esta noite Ele quer te convidar: vem até mim. Eu quero purificar os teus pecados. Eu quero fazer de você um ganhador de almas, um missionário. Eu quero te dar a vida eterna. Quem aqui gostaria de ter a vida eterna? Quem ainda não confessou Jesus como Salvador, vem aqui à frente. Eu tenho um convite especial para você. Não, pode trazer os dois. O outro também. Muito bem, os dois. Crianças, quem quer esse convite? Levanta a mão. Sabe que convite é esse? Ele é o convite que diz: aquele que me aceitar e se confessar como um pecador, eu darei a você a vida eterna. Aquele que se arrepender dos seus pecados, aquele que confessar Jesus como Salvador, terá o seu nome escrito no livro da vida. Se você quiser esse convite, vem aqui à frente. Eu gostaria que as crianças que viessem agora aqui à frente estejam aqui desse lado. Pode ficar aqui. Qual é o seu nome? Qual é o nome dela? Glória a Deus. Alguém mais? Crianças? Agora eu quero fazer um convite. Podem vir, venham vindo, podem ficar aqui desse lado. Coloca águas purificadoras, por favor. Pode vir as crianças que querem. Jesus, hoje eu quero fazer um novo tempo na minha vida. Eu quero aceitar o seu convite. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero que o Senhor me perdoe os meus pecados. Jesus, eu tenho mentido. Jesus, eu tenho
tenho enganado, eu tenho desobedecido à mamãe. Eu quero que o Senhor renove o meu coração. Vocês vão ficar aqui desse lado. As crianças que entendem. Você entende? Você entende que Jesus é o Filho de Deus? Você entende que Jesus morreu por você naquela cruz? Olha aqui para mim. Você entende? Você entende que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele purifica os nossos pecados? O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. E nós temos direito à vida eterna. Preste atenção. Você nunca tinha aceitado Jesus? Você nunca tinha aceitado a Jesus? Nunca convidou Jesus para morar no teu coração? Como é o nome dele? Augusto, coloca a mão no seu coração. Todos vocês, coloquem a mão no coração. Oi. Tem uma menina aqui que quer renovar a aliança dela com Jesus. Todos que estão aceitando Jesus pela primeira vez, fiquem desse lado aqui. Eu quero saber agora, crianças, se tem alguém aqui que quer ser um missionário ou uma missionária, fique aqui deste lado. Os missionários aqui deste lado. Quem quer ir à África? Quem quer ir para o Nordeste? Quem quer ir para o Marajó? Quem quer ir para lugares menos alcançados? Quem quer ir para o Sul, para o Sudeste do Maranhão? Venham aqui para esse lado. Ribeirinhos, indígenas, quilombolas, sertanejos, aqueles menos alcançados, países perseguidos, aqui deste lado. Consegue colocar o meu louvor? Pode colocar. Nós temos aqui nesta casa um pastor presidente missionário, pastores missionários, uma igreja que ama missões. Eu tenho falado que o Maranhão é um celeiro de missionários. Tem enviado missionários para vários lugares do mundo. E aqui do Lago da Pedra é o lugar onde nós vamos contemplar o poder de Deus sobre esta cidade. Nós cremos nas promessas do Senhor. Há uma missionária que eu conheço, ela era uma criança numa EBF e o nome dela é Kellen Gaspar. Ela disse: eu quero ser missionária, toma minha vida, Senhor. E ela tinha 7 anos de idade e Deus tomou a vida dela, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu creio que nesta noite o Senhor está cumprindo promessas. Baixa só um pouquinho, por favor. As crianças que vão aceitar a Jesus para este lado, baixa só um pouquinho. Aos que vão aceitar Jesus desse lado, coloca a mão no coração, fecha os olhos, se ajoelhem. Se ajoelhem. Os que vão aceitar Jesus podem ajoelhar. Ajoelhem. Coloque a mão no coração. Ajoelhem. Feche os olhos. Ajoelhem. Feche os olhos. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Eu vou falar e vocês vão repetir. Preste atenção. Feche os olhos. Olhos fechados. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu lhe aceito como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Me cubra com teu sangue e me ensine a ser fiel até chegar no céu. Glória a Deus. Agora levantem, só os missionários se ajoelhem. Há uma promessa de Deus sobre a vida de vocês. Nesta noite não é uma brincadeira, é uma palavra. Vocês vão sair para falar que Jesus cura, que Jesus liberta,
que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele está voltando. Vocês vão falar de Jesus em casa. Vocês vão falar de Jesus na escola. Vocês vão falar de Jesus na comunidade. E vocês vão ler a Bíblia. E vocês vão dizer: Jesus, me ensina a fazer a tua vontade. Fechem os olhos de vocês. Coloca a mão no coração. Pastor Francisco vai fazer essa oração, porque vocês são ovelhas dele. E há um pastor, que acima dele há um bom pastor. E é ele que vai apresentar vocês ao bom pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todas as crianças orando comigo agora.